Olá, bom dia, irmãos. Você pode abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 19, nós vamos ler o versículo 30. Essa é uma das palavras ditas por Jesus na cruz. Como os irmãos sabem, Jesus pronunciou na cruz 7 palavras que são chamadas as 7 palavras da cruz. Essa não foi a última, mas essa possivelmente uma das mais significativas. João 19, versículo 30, eu nessa manhã falo sobre a morte de Jesus, à noite falo sobre a ressurreição, com a participação especial do coro reunido, do nossa orquestra, e você não pode ficar de fora, hoje 19 horas, tá bom? Estamos combinados? Estamos. Deixa eu fazer uma distinção aqui, irmãos. Está presente aqui ao culto um colega de turma meu que eu não o vi há 42 anos. Ele se formou comigo no Seminário do Sul, nosso Ismael Stanek. Fica em pé aí, Ismael. Eu olhei para ele e falei, de onde eu conheço esse sujeito? E ele relembrou. Muito bem-vindo, Ismael, Deus o abençoe. Ok. Vou fazer leitura em frases na minha versão e vou pedir que você a repita à medida em que eu for lendo a frase, você a repita imediatamente após, por favor, tá bom? Havendo provado o vinagre, Jesus disse. Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Muitas pessoas pensam que Deus enviou Jesus ao mundo para nos salvar e encontrou homens tão maus, mas tão maus que o mataram. Essa é a teologia do Datena. De vez em quando, o Datena, no programa dele, diz assim, fazer o quê? Essa violência tamanha aqui no Brasil. Deus mandou o filho dele ao mundo e mataram ele. Veja só, não é? Então, falou, houve um fracasso. Deus veio para ajudar com o filho dele e até o filho dele mataram, ele não conseguiu fazer o que vinha fazer. Como se ele viesse, as coisas dessem errado e ele, Jesus, acabou morto surpreendentemente. Se você pensa assim, você ainda não entendeu o Evangelho e não entendeu a mensagem da cruz. Na cruz, antes de dizer está consumado, Jesus, na 4ª palavra, expressou a sua sede. E Jesus diz, tenho sede. E isso era o cumprimento de outra profecia dita 1000 anos antes, dizendo que o Messias pediria água e lhe dariam vinagre. Curiosamente, até os adversários ajudaram no cumprimento dessa profecia, porque o texto bíblico diz, havendo provado o vinagre, Jesus disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Na verdade, o que está acontecendo aqui, segundo o relato do apóstolo João, é o que Jesus já havia dito tempos antes, quando ele se comparou ao bom pastor em João 10. E lá em João 10, 17 e 18, ele estava falando como bom pastor e ele dizia assim, por isso Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. Está consumado. Nós podemos dizer que Jesus, que tinha autoridade para dar a vida e retomá-la, decide morrer naquela hora.
resolve que é a hora de morrer. E há mais uma profecia se cumprindo ali, porque estava escurecendo, era sexta para sábado, o sábado estava chegando, e os judeus não permitiam que um corpo ficasse exposto na cruz noite adentro, sobretudo na noite de sábado. Então, para que isso não acontecesse, o que eles faziam? Eles quebravam as pernas dos crucificados para que eles morressem rápido. Porque o crucificado, lá na cruz, ele tinha a tendência de se apoiar e apoiar todo o seu corpo sobre os joelhos. E assim teria mais uma sobrevida. Mas o Salmo 34, 1000 anos antes, versículo 20, traz uma profecia que diz assim: nenhum de seus ossos seriam quebrados. E aí nós lemos no relato do evangelista João, acerca da crucificação de Jesus, capítulo 19, 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, preste atenção a esse termo, vou explicar daqui a pouco, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Cumprimento de outra profecia. E isso impressionou tanto o evangelista João, que ele gastou 7 versículos para descrever a morte de Jesus neste momento. E o que o evangelista constata é o seguinte: o que estava acontecendo ali no Calvário não era um acidente, não era algo feito de improviso, porque tudo que estava acontecendo ali e estava sendo cumprido já havia sido profetizado e vem se cumprindo no momento exato, da maneira como fora dito pelos profetas no passado. Então morre Jesus, não com um gemido de assassinato, nem com uma resignação, uma conformação, uma aceitação, uma submissão de um mártir, nem com o choro de um apavorado. Jesus não está apavorado ali, porque Mateus e Marcos se unem a João e dizem que ele dá um grito: está consumado. Isso nos lembra quando ele, Jesus, faz uma espécie de relatório ao Pai, em João 17, na chamada oração sacerdotal. Naquela oração, é como se Jesus estivesse dando um relatório final de tudo aquilo que ele havia feito. Ele diz assim para o Pai no versículo 4, olha, presta atenção: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus tinha uma missão, e agora ele está dizendo: Pai, eu cumpri, estou consumando, estou terminando, estou acabando essa missão. E na cruz ele diz: finalmente acabei, está consumado. A obra que Jesus veio fazer tinha terminado, estava concluído. Tudo o que ele devia fazer está feito. E esse é um momento fantástico na história, e os homens não têm noção da dimensão disso. A história do mundo vai mudar para sempre, o mundo nunca mais será o mesmo, porque a partir deste momento da morte de Jesus, raia uma luz sobre a humanidade. Agora o caminho para o céu finalmente está aberto. A obra da redenção está cumprida.
aquilo que foi profetizado pelos profetas no passado estava caminhando para consumação, está definido. E sem que as pessoas à sua volta percebessem, este é o momento mais importante da história. A história se conta até hoje entre antes e depois de Jesus. Então, em primeiro lugar, o que está consumado? Está consumada, está terminada, está feita a obra que Jesus veio fazer ao mundo. Em segundo lugar, o que está consumado? Está consumado, está cumprido o plano de Deus. A missão está cumprida, o que Deus determinara na eternidade está cumprido. Olha que curioso, Jesus na cruz tinha dito: Deus meu, por que me desamparaste? Você sabia que essa palavra da cruz é o início do Salmo 22? Salmo 22, versículo 1. Você sabia que está consumado é a última frase do Salmo 22? Você sabia isso? Esta frase, as duas, são citações do Salmo 22. Parece que na cruz Jesus vinha recitando o Salmo 22. E essa frase, está consumado, está lá no finalzinho. É a última expressão do Salmo. E quando o Salmo foi traduzido para o grego, os tradutores pegaram essa expressão, está consumado, e usaram numa frase grega chamada tetelestai. Tetelestai significa está feito. Essa expressão também é a que é usada por João aqui. E aí a gente entende que Jesus começa com o Salmo 22 e o termina também. E quem lê o Salmo 22 fica comovido com a riqueza de detalhes e com a crueza da linguagem dele. O evangelista João, cujo evangelho foi o último a ser escrito, que não era um evangelho cronológico, era um evangelho teológico, tá? Quer mostrar que Jesus vem consumando, vem terminando, vem acabando, vem concluindo a sua obra e o plano de Deus, até que a consuma, até que a termina, até que a acaba por completo na cruz. O que João está mostrando é que a vida de Jesus não foi uma vida de acaso. Cada passo da sua vida, cada milagre que ele fez, cada sermão que pregou, cada ensino que ensinou, ele estava cumprindo a vontade de Deus, até que cumpriu cabalmente na cruz. E aí, em João 19, 28, diz assim: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, tetelestai, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Jesus veio cumprindo, veio consumando passo a passo, até o momento em que chega a hora de morrer, de entregar o Espírito, e ele diz: está consumado. Tudo o que tinha para fazer, fez, cumpriu toda a Escritura. E a morte de Jesus não é uma questão de querela, a queixa de um revolucionário frustrado que quis mudar o sistema religioso dos judeus, aí bateu de frente com a tradição judaica, aí os judeus ficaram muito zangados com ele e resolveram matá-lo. Nada disso. Foi planejada na eternidade. A morte de Jesus não foi que ele desafiou o Império Romano, se dizendo rei, e aí por causa disso, o único rei era César, então o Império Romano autorizou a sua morte. Nada disso.
que os evangelhos estão querendo mostrar é que a vida e obra de Jesus estavam dentro do plano de Deus. Por isso, lá em Apocalipse 13:8, Jesus é chamado de o Cordeiro morto desde a fundação dos séculos. Ou seja, quando começou a história da humanidade, a morte de Jesus já estava decretada. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim: Deus sabia que o homem ia pecar? E eu respondo: sabia. Então por que não fez o homem a prova de pecado? Por que não o impediu de pecar? E qual seria o valor moral disso? Se nós fôssemos máquinas programadas para nunca errarmos, qual seria o valor moral disso? Fomos programados para amar, amaríamos você. Qual seria o valor moral da minha fidelidade a você? Nenhum. Você que é pai, você que é mãe, qual é a beleza do amor dos seus filhos por você? Não é a espontaneidade? Não é que cada um vai expressar o amor que tem por você da maneira dele, e isso enche o seu coração de alegria? Ou você quer que eles o amem por obrigação? Você quer que eles o amem como máquinas? Não tem valor nenhum. O filósofo alemão Immanuel Kant dizia: não se ama por decreto. Um ditador pode levar o povo a obedecê-lo, e o povo o obedece não por amor, o obedece por temor. Mas um ditador não pode obrigá-lo a amá-lo, não pode obrigar o povo a amá-lo, porque o amor não se decreta, amor se conquista. E a beleza da história do homem é que ele faz a sua história, ele toma as suas decisões, ele pode afastar-se de Deus, porque assim o decidiu. Deus sabia que o homem podia se afastar de Deus, como se afastou. Deus sabia que o homem ia pecar, como pecou e se afastou dele. Mas Deus providenciou um antídoto na eternidade, e esse antídoto era o seu Filho amado Jesus. Ele é a salvação de Deus desde a eternidade. Todo o plano de Deus feito na eternidade, segundo os evangelhos, está cumprido em Jesus. Todo o plano de Deus está cumprido. E aí nós lemos em 2 Coríntios 5,19. Vamos ler todos juntos? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Está consumado. Consumado o quê? Está consumado o plano que Deus estabeleceu desde a eternidade, de que Cristo morreria pelos nossos pecados. Está consumado o plano que Deus estabeleceu desde a história, do início da história, que Jesus Cristo, Deus homem, nos reconciliaria com Ele. Está consumado, não há mais barreiras, não há mais separação. A mão de Deus hoje está estendida porque Deus, o plano dele trazer o homem de volta para si, está consumado no Calvário. Em terceiro lugar, o que está consumado? Está consumada a demonstração de amor de Deus por nós. Muitas pessoas não creem em Deus, mas nós cristãos, nós dizemos: Deus não só existe, mas Deus nos ama. E essa é a mensagem mais maravilhosa que um homem pode ouvir. Não só que existe um Deus, criador dos céus e da terra, um Deus que nos criou, mas mais do que isso, Deus nos ama.
E tanto nos ama que enviou Jesus. Em Gálatas 4, 4 e 5 nós lemos: vindo, porém, a plenitude do tempo, o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa é uma palavra do apóstolo Paulo. Mais tarde, Paulo diz ainda assim: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, dizia o apóstolo em 1 Timóteo 1,15. Então, a morte de Cristo é a declaração do amor de Deus mais profunda para a humanidade. A cruz é uma declaração do amor de Deus e do amor de Jesus por nós. Um pai ateu foi a um funeral e levou o seu filho. O filho nunca tinha entrado numa igreja. E quando chegou lá dentro da igreja, viu uma cruz lá na frente, e perguntou para o pai: pai, o que é aquele sinal de mais ali na frente? Sem querer, aquela criança estava fazendo uma definição maravilhosa da cruz. A cruz é o sinal de mais amor de Deus por você. É o sinal de mais, que Deus nos ama mais do que nós deveríamos ser amados. É a cruz. Um romancista austríaco, Yanni Simmel, tem um livro chamado Amor é só uma palavra. Mas eu quero dizer, apesar do sucesso desse livro, é um clássico, amor é muito mais que uma palavra. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais do que palavras. Jesus, porque nos amou, se deu por nós. Quando a Bíblia nos fala sobre Jesus, diz que ele e os seus discípulos tinham chegado num local onde eles iam se reunir e estavam todos com pés sujos. E Jesus, sabendo quem ele era, e Jesus, tendo amado os seus discípulos até o fim, se ajoelhou, pegou uma bacia, pegou uma toalha e começou a lavar e beijar os pés dos seus discípulos. E aí, lembra-se, Pedro falou: tu vais limpar aqui? Não, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. E essa é uma mensagem para nós. Se Jesus não lavar você dos seus pecados, você ainda não tem parte nesse amor de Deus. Irmãos, João, velhinho, ancião, já velhinho, esse mesmo que falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora ancião, ele diz em 1 João 4, 19, 9 e 10, ele diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não fomos nós que buscamos a Deus, não fomos nós que batemos a porta a um Deus que estava escondido. Não fomos nós que saímos tateando quais cegos pelo escuro em busca de um Deus inacessível. Houve um Deus que veio à nossa procura. Houve um Deus que nos procurou, que nos amou e se deu por nós. E então,
a gente vai lendo a Bíblia, e lá no início, quando o homem peca e foge de Deus, nós encontramos esse Deus já o procurando e dizendo: Adão, onde estás? E irmãos, é assim, esse Deus revelado nas Escrituras, nos procura para manifestar o seu amor, querendo cuidar de nós. Então, não é amor de palavras, é um amor de atos. E a morte de Cristo afeta o mundo para sempre, porque o mundo passa a saber que existe um Deus, mas existe um Deus que ama, um Deus cheio de misericórdia, um Deus que estende a sua mão para a humanidade. Irmãos, Deus sabia o que era morrer, porque Ele é um Deus onisciente, Ele sabe todas as coisas, mas Ele fez mais, Ele experimentou a morte, e aí experimentando a morte, agora Ele sabia o que era morrer por experiência. Deus sabia o que era dor, por onisciência, sabe todas as coisas, mas Ele experimentou a dor, e Ele sabe quando você sente dor. Ele sabe o que é ser traído, porque Ele foi traído por um amigo. Ele sabe tudo sobre traição. Deus sabe o que é abandono, quando você está se sentindo abandonado. Deus sabe também, porque o Filho dele, Deus homem, foi abandonado. Ele sabe o que é o medo, Ele sabe o que é sentir choro, porque Ele experimentou essas coisas. Lá na cruz, está consumada a obra eterna, singular, única, irrepetível, para todo sempre. E a palavra que é usada é tetelestai. É uma palavra na língua grega que não tem tradução para o português. E aí está traduzido: está consumado. É um tempo perfeito, é uma ação completa. Também não existe isso. E então é uma ação que é feita com valor para todo sempre. É algo que nunca mais precisará ser feito. Nunca mais ninguém precisará morrer pelos pecados de ninguém. E aqui, com todo respeito e carinho, está a nossa discordância com os nossos amigos católicos, com a teologia católica, e é por isso que nós não temos missa numa igreja evangélica, porque a missa, na doutrina católica, em cada missa, Cristo volta a morrer pelos pecados dos homens. Está lá no Catecismo Católico, vá lê-lo. E aqui também a nossa discordância com a doutrina, com os nossos amigos, com muita simpatia aos nossos amigos que creem na doutrina da reencarnação, pois na doutrina da reencarnação, a pessoa nunca tem a sua obra completa, acabada. A obra da sua salvação vai aos poucos, a pessoa precisa morrer, depois vir, morrer, renascer, vir, reencarnar, morrer e vir, e vir, e vir, e nunca tem certeza de nada. Quando uma pessoa chega para mim, presta atenção que eu vou lhe dizer. Quando uma pessoa chega para mim e diz que Allan Kardec é a 30ª encarnação de Jesus Cristo, eu fico desesperado. Porque Jesus Cristo que foi luz, Jesus Cristo que fez uma diferença e dividiu o mundo entre antes dele e depois dele, precisou ainda de 30 reencarnações para chegar a um Allan Kardec. O que é feito de mim? Quando é que eu vou me libertar? Quando é que vai vir uma salvação? Quantas vezes será preciso eu reencarnar? E o que será do homem que está nascendo agora, mundo afora?
porque o mundo está se tornando cada vez pior e não melhor. Quando é que ele vai ter alguma esperança? Eu respondo: nunca. Mas a obra de Jesus Cristo é para que nunca mais sacrifício algum seja feito, porque o problema do pecado e da separação de Deus está resolvido para sempre. Aquelas pessoas que se dizem cristãs e que fazem auto-sacrifício e que ficam se autoflagelando, sobretudo lá na Ásia, vocês vão ver isso na televisão. O sujeito se diz cristão e diante da semana da chamada Páscoa, ela fica se autoflagelando, o sujeito se auto-chicoteia e fica machucando o seu corpo. Essas pessoas não entenderam absolutamente do sacrifício de Cristo, ainda que se digam cristãs. Entendeu? Tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque ninguém precisa fazer mais nada, tetelestai. Está feito, está consumado, acabado, resolvido para sempre. Não há mais nada para fazer e eu não preciso que ofereçam cerimônias religiosas por mim depois da minha morte. Eu não preciso que acendam velas, não preciso que rezem por mim, porque Jesus consumou, terminou toda a obra da salvação. E a salvação é pela graça, mediante a fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Não é a sua morte, a morte de Jesus que está consumada. Porque tem gente que fala assim, pensa assim: Jesus estava numa doença terminal na cruz e estava piorando cada vez mais. Tem gente que pensa assim, estava piorando cada vez mais. Aí mais uma chicotada e ele piora, fica mais fraco, sofrendo. Aí passavam e xingavam, passavam e zombavam, passavam e ele foi piorando. E os soldados de vez em quando deviam dar uma chicotada, e ele mais frágil. Aí ele diz: está consumado, morreu, acabou, chega de sofrimento. Pensam que é isso, não é nada disso. Acabou todo o plano que eu executei por causa do que foi providenciado e foi tratado na eternidade. Está consumado, resolvido, fim, missão cumprida. Na cruz, o problema da separação nossa com Deus encontra uma resposta. Eu fiz tudo o que deveria ter sido feito. Eu consumei a obra que me deste a fazer. Feito para ninguém mais precisar colocar mais nenhum remendo. Preste atenção, Jesus não fez 98% daquilo que precisava ser feito para você ser salvo e disse: 2% é com você. Nada. Sabe o que você tem que fazer? A única coisa que você tem que fazer: confiar e descansar na obra de Jesus. Confessar e descansar que Ele levou todo o seu pecado na cruz. Descansar. A sua parte é crer. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quem nele crê tem a vida eterna. Quem nele crê passou da morte para a vida. E quando Jesus disse: está consumado, Ele mudou a história da humanidade para sempre. E Ele também pode mudar a sua vida, se você ainda não veio a Ele, arrependido dos seus pecados, e tenha pedido a Ele: tem misericórdia também de mim, pecador. Conheci Cristo na minha infância. Na minha adolescência eu namorei com o mundo e troquei-o por algumas bagatelas. Mas dou graças a Deus que logo percebi o meu erro. Foi um momento de crise, de desespero, mas um momento de tomada de decisões. E hoje eu estou mais perto da sepultura do que do berço.
E se eu voltasse 1000 vezes, se eu tivesse que tomar uma decisão, eu tomaria mais de 1000 vezes a mesma decisão e entregar minha vida a Cristo. Porque só a pessoa que tem um encontro pessoal com Cristo descobre o que Ele pode fazer pela sua vida, como Jesus pode mudá-la. E sabe, Jesus diz assim: quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se você vier a Ele, Ele recebe você, perdoa os seus pecados e começa a manifestar cuidado por você. Vai cuidar da sua vida, vai perdoar os seus pecados e vai trazer você para comunhão eterna com Ele. Nessa manhã, estamos agradecendo a Deus, porque Ele faz tudo bem feito, porque Ele tem cuidado de nós, porque Jesus fez tudo que precisava ser feito para nos oferecer salvação e vida eterna. Baixe sua cabeça aí, baixe. Está consumado, está feito, está terminado, está cumprido. Ele é o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Obrigado, Jesus, por tão grande salvação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já bateu a porta do nosso coração. Já entendemos esse amor. E obrigado por todos aqueles que aqui estão, que já o convidaram para entrar em suas vidas, fazer morada em suas vidas, perdoando os seus pecados e oferecendo tamanha salvação. Nessa manhã, agradecidos, te louvamos, porque a missão de Jesus está cumprida e ela nos dá a salvação. Mas oramos também por aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo e que ainda não receberam Jesus em suas vidas. Pai, que esta manhã seja o dia aceitável, que hoje seja o dia da salvação, que hoje seja o dia da libertação dos pecados, hoje seja o dia do perdão e o dia da reconciliação contigo, através de Jesus. No nome dele agradecemos. Amém e amém.